Deuteronômio, no capítulo 8, eu quero que você... Eu falei do verso 17, mas vamos ficar aqui no verso 16, onde Deus está falando assim para Israel. Israel, lembrando, Israel é o povo bendito é o povo escolhido de... Então, para o seu povo escolhido, olha o que Deus fala. No deserto ele te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, fala comigo, te fazer bem. Como é que alguém pode ser humilhado, provado, para que no fim se dê bem? Pense nisso. Deus está falando para o seu povo. Aí o verso 17 diz assim: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder, ou me deu esta condição. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o Deus que te dá força para adquirires riquezas ou poder, para confirmar a sua aliança ou seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Glória a Deus por essa palavra. E eu quero falar sobre isso. Um dia, preste atenção no que eu vou te contar. Estava na minha casa, tentando converter uma pessoa, falando muito de Jesus e mostrando o caminho. Essa pessoa, na ocasião, era um engenheiro. Eu jogava futebol, mas a gente se reunia para falar da palavra de Deus. Então, ele disse: me diga uma coisa que você faz que eu não faço, que você tem que eu não tenha. Eu não sigo ao mesmo Deus que você, eu tenho tudo. Por que você acha que é abençoado? Eu falei: eu acho que eu sou abençoado porque eu sou dizimista. Ele disse: mas eu não sou dizimista e eu tenho do mesmo jeito, e eu sou abençoado. Passou um tempo, alguns anos, essa pessoa morreu, e eu fui fazer o velório dele. E eu estava fazendo o velório dele, antes de fazer, eu fiquei olhando para o caixão, e eu pensei: onde ele está agora? Uma das bênçãos de você caminhar com o Senhor e ser fiel ao Senhor é que, guarda, você cumprirá os seus dias. O salmista diz que ele viu o ímpio prosperar no seu caminho e ele se perguntava: como pode isso? E o ímpio nem ligava para Deus. Mas a Bíblia diz que quando, de repente, ele volta a olhar, o ímpio já era. Ele não achou mais no seu lugar. Ele passou como passa o vento. Como o vento espalha a poeira, espalha a folha seca, assim foi o ímpio na vida. Uma das bênçãos, aí ele diz: mas eu permaneci. E ele passou, e ele já não é mais. Existe uma bênção, um impacto gigante quando você é fiel a Deus. E hoje eu quero estudar um pouco com você. Eu quero estudar essas duas filiações. Uma é espiritual e a outra é material. Tenta pegar aqui, porque a Bíblia aqui é muito clara. Quando nós entramos em Gênesis, no capítulo 9, nos versos 12 a 15, olha que lindo. Aqui a palavra de Deus vai nos ensinar um pouquinho mais de quem Ele escolheu. Deus faz um pacto e faz uma aliança. Essa aliança é entre Deus
e toda alma vivente. Fala, toda alma vivente. Agora presta atenção quando Deus fala. Até quando permanece a aliança e o pacto? Volta um pouquinho, por favor. Olha o final. Leiam lá. Por gerações. Então, a palavra de Deus não muda. Geração vai, geração vem e a palavra permanece. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o que ele estabeleceu está estabelecido. Olha o verso 13. O meu arco tenho posto nas nuvens por sinal entre mim e toda a terra. Toda a terra. Nós chamamos isso de arco-íris. Mas o arco de Deus sempre aparece nas nuvens, porque esse é sinal. Fala agora comigo, de que Deus se lembra do que Ele falou. Meu Deus! Olha o que diz, que gostoso. Verso 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens. E o verso 15, fecha. Então me lembrarei da minha, entre mim e... Agora ele está se lembrando da aliança que tem, fala, comigo. Comigo. Com toda a terra, por gerações eternas. Não para. Toda alma vivente, toda carne, as águas não se tornarão mais a destruir, porque eu falei e eu cumpri. Pronto. Meu arco está lá. Toda vez que aparecer o meu arco, olhe para ele e diz, Deus está se lembrando de mim. Você fala, olha que lindo, olha, é porque choveu. Não, não é porque choveu, é porque Deus está se lembrando do pacto que fez com a terra, e eu faço parte da terra. Ele fez um pacto comigo. Ele fez um pacto comigo, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o pacto dele começa agora a se revelar no seu povo. Gênesis 12. Deus chama um homem, a terra já povoada. Deus chama um homem. Esse homem chama-se Abraão. E Deus faz um pacto com ele. Deus faz promessas a ele. Sabe quando a gente ama? Quando a gente ama, a gente promete. Deus escolhe alguém, ama e faz promessas. Ele ama esse povo, então o Senhor dá uma ordem para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes, da casa dos seus irmãos, dos teus primos, do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele fala assim, vai de boa, eu vou te mostrar durante a caminhada. Não vou te falar nada antecipado, nem o que vai acontecer, nem se vai ser bom ou se vai ser ruim. Apenas vá. E Deus escolhe esse homem. Quando Deus escolhe esse homem, através desse homem, olha o que diz o verso 2. Farei de você uma grande... Presta atenção. Deus fez uma aliança com a terra, amém? E agora eu faço parte dessa aliança. Ele se lembra de mim. Eu vou abençoar e engrandecer o teu nome e você vai ser uma... Agora pega essa para você. Abençoarei os que te há, amaldiçoarei os que te há. Em ti, Abraão, serão, fala comigo, abençoadas todas as famílias da terra. Espera aí, volta um pouco. Deus fez um pacto com a terra, não vai mais destruir. Deus escolheu um povo para ele em Abraão. Vai começar desse homem. E Deus deu uma ordem. A palavra de Deus não muda. Ele diz, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus estabeleceu famílias. Deus não estabeleceu pessoas. Família é projeto de quem? De Deus. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas você vai pegando a revelação daquilo que eu não posso falar. Família é projeto de... Cuidado com tudo que desconstrói a família, porque família é projeto de... Então vai vendo.
aqui ele fala, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão começa a sua genealogia, se multiplicar, até que nós chegamos nas bênçãos prometidas ao povo chamado Israel, que nasceu, fala de Abraão. Aqui vem Abraão, Isaac, Jacó, e vem os 12, depois dos 12, mais 12, mais, e não sei quanto, e vai vindo, até que tem 600 mil, vão para o Egito, e Deus faz promessas a quem? Fala, ao povo, por causa de Abraão. Porque aqui ele fez uma, fala, promessa. Então presta atenção, Deuteronômio 28. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E agora, veja só, o verso 2 diz que ela é condicional. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Será que ouvir a voz é estar na igreja? Não. É obedecer. Estar na igreja não significa que você ouve a voz. E aí, Deus começa a abrir a promessa que fez lá em Gênesis 12. E que é amparado em Gênesis 9, que ele não pode fugir daquilo que ele prometeu. A promessa é eterna. Amém? Agora ele abre, vamos abrir o pacote, isso aqui é uma bênção, agora vamos abrir o que tem, olha lá. Bendito serás aonde? Onde você mora? Você será bendito. E bendito serás aonde? No campo. Bendito o fruto do teu ventre. O que é fruto do ventre? Filhos. Seus filhos não serão gerados para o inferno. Seus filhos são gerados para o céu. É bendito, é abençoado, amém? É promessa, ele está abrindo a promessa. Ele está abrindo a aliança. Eu vou abrir agora para eles entenderem. Eu falei que eles seriam abençoados. Eu vou abrir a bênção agora. E aí ele vai esmiuçando. Bendito é até os teus animais. Bendito, 5. Olha lá, bendito o teu cesto e a amassadeira. Tudo que entra na sua casa para comer. Bendito. Vai, revelação aí o pessoal, o Senhor entregará feridos diante os teus inimigos, todos que se levantarem contra você, se levantarão para cair, porque Deus é contigo, por um caminho eles virão contra você, por 7 fugirão, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com o povo dele, o Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que você puser a mão, ou seja, seu trabalho, tudo que você tocar, tudo que você falar, tudo que você abençoar, está abençoado. Tudo que você tocar, vira ouro. Olha o que ele diz. O Senhor confirmará para si mesmo, para Ele, como um povo santo, ou seja, para Deus, somos separados. Mas quando? Quando guardarmos o que ouvimos. Quando praticarmos o que ouvimos. Vamos lá, tem mais coisa ainda. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do, saberão que você é diferenciado. Saberão que você tem algo diferente. Todo mundo que conversa com você vai falar, olha, você é diferente. Olha, aquele menino é diferente, aquela menina é diferente. Tem algo nele, tem algo nela que não é normal. Todos os povos verão. E agora, olha só. Pula mais um, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Qual que é o bom tesouro de Deus? O céu, que permanece para. Então o Senhor vai abrir o céu para nós. Mas aqui na terra, para dar chuva à tua terra, no seu, e para abençoar toda a obra das tuas. Meu Deus, olha aqui, promessa de Deus, você vai ser abençoado de tal maneira que você emprestará a muitas pessoas, porém não precisará tomar emprestado. Está vendo aí?
Olha o 13. E o Senhor te porá por cabeça. Eu estou abrindo a bênção. Eu estou abrindo a filiação. Eu estou abrindo agora o impacto da fidelidade. Estou abrindo para você acreditar naquilo que se prega e não se ensina. Olha lá, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor que Ele hoje nos ordena. Gente querida, olha o verso 15. Se nós não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, após as inundações de ensinos de outros deuses, Deus nos abençoará. Olha o verso 15. Será, porém, a partir do 15, aí vai embora, depois do 30, daqui para frente é o inverso. Quem não obedecer, quem não fizer, quem não for fiel, todas as bênçãos viram maldições. É o inverso. A partir do verso 15 até o verso 15 é só bênção. A partir do verso 15 é só maldição. Então, lá tem desmaio, epilepsia, dor de cabeça, tem dor no corpo, tem coceira, tem hemorroida, tem um monte de maldição. Você olha e fala, mas a pessoa adquiriu isso, qualquer jeito que você acha que adquiriu, uma das causas chama-se infidelidade. É só ler. Eu não vou ler porque vai até os 60 e ela vai cacetada. Meu foco está aqui. O impacto do dízimo, a aliança que Deus fez com Abraão, com o povo dele, gerou duas filiações. Uma no mundo espiritual e outra no mundo material. Amém? Presta atenção agora. A filiação espiritual é a nossa fé em Cristo. Eu, com a fé que Abraão teve em Deus, eu também tenho a mesma fé em Cristo. Gerou uma filiação espiritual. E a filiação material é a herança que Abraão recebeu de Deus, também me pertence, passa a me pertencer aqui na terra, passa a me acompanhar. Então, aqui, ele revela um princípio que nos liga de duas maneiras, espiritualmente e materialmente a Abraão. Quem é povo de Deus aqui? Mas você nunca conheceu Abraão, correto? Mas nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão pela fé. Presta atenção. A fé de Abraão levou ele à salvação. A nossa fé em Cristo nos leva a... Vamos lá, gente, vamos lá, que é aula hoje, escola. A fé que Abraão teve em Deus levou ele à salvação, amém? E a fé que nós temos em Cristo nos leva a... Muito bom. As bênçãos de Abraão que vieram sobre ele tornaram Abraão um homem muito rico, próspero, elevado e abençoado. Agora, as bênçãos de Abraão em nós nos tornarão prósperos. Esse é o ponto. As duas filiações. Uma é espiritual e a outra é material. As duas nos acompanham porque as promessas de Deus permanecem para sempre. Deus prometeu, não volta atrás. No nível espiritual, somos herdeiros com Abraão. Agora nós precisamos conectar com Abraão, também em Abraão, as nossas bênçãos materiais. O grande problema é que na nossa mente e cultura cristã, diz que quanto mais simples você for, mais santo você será. Não é verdade. Diz que quanto mais pobre, mais humilde, mais perto de Deus você estará. Também não é verdade. Porque estar perto de Deus não depende de condição daquilo que você revela nas suas expressões emocionais, nem do seu comportamento.
O que te leva perto de Deus é o tanto que você crê. É isso que te leva. É pela fé que o impossível acontece. Não é por você ser bonzinho e apanhar de todo mundo. Não é por você se revelar humilde e falar, ó, eu sou tão humilde que eu deixo ele ganhar. Sabe? Nós fazemos até culto à humildade. Não é por isso que você está perto de Deus. Você está perto de Deus pelo tanto que crê. Gálatas capítulo 3, verso 9, começa a abrir para você o entendimento. Os que são da fé são abençoados com quem? Com crente? Por que chamam você de crente? Por causa de Abraão. Você é crente? Sou. Por quê? Por causa de quem? Meu pai, o primeiro que creu, foi Abraão. E eu sou da fé, eu sou abençoado com... Peraí, eu sou abençoado? Fala, eu sou abençoado. Agora você tem que voltar para a vida de Abraão. Como era a vida de Abraão? Abraão era riquíssimo. Tinha gado, tinha servos, tinha servas. Abraão era próspero. O nome de Abraão era pai elevado. É alguém que era cabeça e não cauda. Por isso ele é patriarca. Olha quem era Abraão. Ou então você que crê, você é bendito, é abençoado com o crente. Essa é a sua herança espiritual. Você está bendito com ele. E o verso 29, capítulo 3, verso 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois também descendência de quem? E agora que é o principal, agora fala comigo, e herdeiros. Lembra quando Deus chama Abraão, ele faz o que? A primeira coisa que ele chama Abraão, o que ele faz? Então agora eu sou herdeiro das mesmas promessas que Abraão. Quais são as mesmas promessas? Deuteronômio 28. Tudo aquilo é meu. Tudo aquilo é promessa para Abraão. Então eu tenho direito a tudo aquilo. Quando eu tenho direito? Fala, quando eu creio. Diga, quando eu entendo. É isso. A Bíblia diz que eu passo a ser agora descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que gostoso falar isso. Herdeiros conforme a promessa. Gente, isso aqui é segredo que precisa ser revelado no seu espírito. É daqui que você expulsa a miséria. É daqui que você encontra gás para andar mais uma milha, para aumentar o seu ganho de passada, para você não sucumbir na caminhada, para alcançar, escalar essa montanha. É daqui, porque tem uma promessa te embasando. Olha, você está pastando porque quer, porque não entendeu ainda que você tem uma promessa, uma herança. Que herança? A sua fidelidade abre uma porta de herança. E essa herança te torna igual a Abraão. Você é descendência dele. E você é herdeiro conforme a promessa que Deus fez a ele. Então as ideias vêm. Então os sonhos se firmam. Então aquilo que estava distante fica mais próximo. E aquilo que era impossível passa a ser possível. Eu tenho um texto de Mateus 6, lá no verso 10, onde ali tem um significado diferente da nossa compreensão. Está dito ali na oração do Pai Nosso o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Fala comigo, assim na terra como no céu. Quando está dito aqui, seja feita a tua vontade, no original grego, o significado aqui é esse. É um engenheiro que desce à terra e transforma a habitação na terra igual à habitação do céu. Você não entendeu? Fala assim comigo. Uau! Quando fala, seja feita a tua vontade, são anjos trabalhando
para que aquilo que já existe, é e acontece no céu, também aconteça aqui. Entendem isso, sim ou não? É a herança chegando. É do jeito de Deus. Aqui, ou seja, se eu simplificar essa palavra, seria assim: eu pego a minha casa aqui na terra e transformo a minha casa aqui na terra em habitação do céu. Tudo que tem no céu passa a ter na minha casa, porque existe uma promessa me embasando, uma herança conforme a promessa. Eu passo a fazer parte daqueles que entendem sua filiação. Pela fé eu sou salvo. E pela obediência eu sou próspero. Você não entendeu? Pela fé eu sou salvo. Pela obediência eu sou próspero. Você precisa entender esse segredo. Antes, só os engenheiros que estavam na sua casa, ou estão, ou virão, eles podem configurar agora de acordo com o modelo que sabem que tem no céu. E aí você vai ver. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em? Significa que o céu está cheio de quê? Abundância. Eu começo a configurar a minha casa, a minha vida, as minhas coisas, a minha compreensão, a minha imaginação. Para dentro da minha casa eu começo a trazer coisas que estão no céu, no mundo espiritual, à minha disposição. E eu começo a aprender a buscar, a fazer o pedido para receber aquilo que o braço da minha fé consegue alcançar. Porque eu descubro que eu tenho direito a uma herança. Lucas 19, no verso 9 em diante, fala de Zaqueu. Mas um pouco no verso 6, acontece algumas coisas ali, ó. Zaqueu desce para ver Jesus. Fala comigo, ó. Recebeu com alegria. Aqui ele recebeu a palavra. Quando Jesus é a palavra viva de Deus, amém? Então, ó a primeira herança aqui. Qual que é? Salvação. A primeira herança que Zaqueu recebeu foi vida espiritual. Herança recebeu com alegria. Mas olha, segue, revelação do lado aí. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará a ser hóspede na casa de um homem pecador. Zaqueu não era flor que se cheire, era como eu e você. Zaqueu era tão pecador como nós. Mas aí, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres. A primeira herança dele foi qual mesmo? Porque ele recebeu a palavra com alegria. Olha lá, eu aceito essa palavra. Recebeu Jesus. Agora vem a segunda filiação, a bênção material. Eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E olha o que Jesus disse. Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de... Olha a promessa. Chegou a salvação para ele, porque ele é filho de Abraão. Quando você entra aqui, ó, nesse verso 9, você descobre que o Todo-Poderoso entrou na casa dele, e fala assim comigo, e comeu com ele. E Jesus não falou assim: convém que eu pouse na sua casa. Então, aí o pessoal falou: como é que vai comer com um homem pecador? Como é que vai dormir na casa de um homem pecador? Presta atenção, quando você recebe a palavra com alegria, você recebe pela fé a sua salvação, herança espiritual. Mas quando você dá alguma coisa para o Senhor comer, você agora entra na herança material. E é isso que eu quero que você aprenda. Isso cria um vínculo. Comer com Ele, pousar na casa dele,
Zaqueu ofertar na vida do outro, ele receber a palavra com alegria, isso criou um vínculo com as bênçãos materiais e com as bênçãos espirituais, através de quem? Lá atrás. Através de quem? Abraão, porque a promessa permanece para sempre. Aí Jesus fala, ele vai ser salvo porque ele é filho de Abraão. Ou seja, Jesus invocou a bênção que estava em Abraão, agora para Zaqueu. Se você pegar Provérbios 17, 19, você vai ver uma promessa. Olha só. Não é 17, 19. 14. 17, 14. 17, 14. Também não é. Também não é. Também é qualquer um aí que eu marquei aqui. O texto que fala assim, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Procura aí e põe aqui para ajudar o pastor. Por que vocês estão aí? É ou não é? O que dá aos pobres, empresta a Deus. Espera aí, como é que alguém pode emprestar alguma coisa para Deus? Você tem tudo. E Ele pode fazer. É porque você cria vínculo. É porque você faz Deus cumprir a palavra dEle, a promessa dEle. Eu acertei. Por que pôs um versículo errado? Olha lá. O Senhor... tudo bem, não é como eu falei. Mas, quando você dá aos pobres, você deixa Deus devedor com você. Porque você cria vínculo com a promessa que Ele fez lá, em Abraão. Quando nós aprendemos esse segredo, veja uma coisa aqui em Gênesis 18. Vamos para Gênesis 18, verso 9. Quando Todo-Poderoso come alimento, fala comigo, material. Presta atenção, alimento material na casa de Abraão. Os anjos vão lá, visitam Abraão. Abraão não sabe que são anjos, mas era Deus falando com ele através daquela imagem, aquela figura de anjo, certo? E a Bíblia diz que ele come com ele. Quando aqui, o capítulo 18, verso 9, ele come os dois ali, o verso 2 tem um tempo de adoração, o verso 4 tem um tempo de serviço e descanso, o verso 5 tem um tempo de oferta e dízimo, e o verso 7 diz que Abraão oferta um churrasco com leite. Ele mata um boi, vai lá, olha lá, uma vitela tem um bezerrinho novinho, carninha boa, e leva à pressa, prepara, e a Bíblia diz que chega lá, põe tudo diante deles, e eles estavam em pé, fala comigo, e comeram. Fala, comeram do que Abraão deu. Isso criou um vínculo. Que vínculo? Fala, material. Já não estamos falando de bênção espiritual, estamos falando de bênçãos materiais. Se você quer colher bênçãos materiais, você tem que ofertar. Você tem que, junto com Deus, você tem que dar a Deus o que Deus manda, o que Deus pede, a fidelidade. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Espera aí, a bênção foi má, e Deus tinha que devolver para ele agora, que jeito? Espiritualmente, vou te dar paz. Não, Deus tinha que devolver, fala, em cima da necessidade dele. Bênçãos materiais. Olha o que fala. Qual era a necessidade de Abraão e Sara? Fala, filho. Abraãozinho não faturava Sara há muito tempo. Olha o que Deus falou assim. Vai lá conversar com Sara. Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda. Gente, aqui tem um segredo gigante. Quando o Todo-Poderoso come com ele, recebe o alimento que ele dá, cria um vínculo material na casa de Abraão. E Deus teve que abençoar a casa de Abraão materialmente. O que Abraão precisava? Filho, descendência. Então Deus
faz, fala assim comigo, o impossível. E agora a gente chega no verso 9, que diz que Deus teve que abençoar Sara. Ainda que ela riu, ainda que ela duvidasse, tanto é que o nome do filho dela foi Riso. Isaac é riso. Ela riu, porque ela falou, olha como eu estou, como é que eu vou gerar? Deus criou um vínculo, Abraão, ele tinha uma filiação espiritual com Deus, Deus chamou ele. Só que Deus criou uma filiação material para ele. E todas as necessidades dele seriam supridas. Qual era a maior deles agora? Era abrir o ventre de Sara. E se Deus não comesse com Abraão, não abriria. Seria só bênção espiritual. Livraria Abraão da morte de Sodoma e Gomorra. Mas aqui criou um vínculo. Olha o verso 11. Abraão e Sara já eram idosos. E o tempo não matou a fé de Abraão. E a fé genuína de Abraão venceu o tempo. Se você pegar o verso 12, quando Sara ri, ela vai falar assim para ela mesma, atrás da cortina. Sara está assim, ó. Porque uma mulher não participava da reunião igual as mulheres de hoje, que levanta até a bandeira feminista lá para matar o marido. Naquele tempo a mulher ficava assim, atrás da cortininha, assim, só escoitando. Aí Deus falou assim para Abraão, eu vou visitar você no ano que vem. Por esse tempo, no ano que vem, Sara vai estar buchuda. Aí Sara estava assim, buchuda, você acha que eu ainda vou ver Paris? Ela riu, ela duvidou. Ela falou assim, nessa idade, você acha que eu vou ver Paris, virar o zoinho de novo, Deus? Só que ela estava atrás da cortina, mas Deus não tem cortina para ele. E aí Deus chama a Sara e fala assim, por que você riu? Eu não ri. Não riu? Olha o que Deus fala para ela. Você vai voltar a sentir o seu corpo como quando era jovem. E vai gerar de novo. Porque criou um vínculo. O capítulo 21, verso 2, diz que Sara concebe, dá à luz na velhice, no tempo determinado que Deus falou, porque as bênçãos foram multiplicadas. O verso 3, Deus fala, põe o nome de Isaac. O verso 6, Isaac se torna motivo de riso. Motivo de riso é de alegria, de bênção de Deus na vida. O que Deus quer fazer de nós é, mesmo nesse tempo de impossível, Deus trazer um motivo de riso em nossas vidas. E o verso 7 diz que Sara se completa como mulher, porque isso faltava na vida dela. Tem coisas materiais que faltam na nossa vida. E que quando recebemos, nos completa como pessoas. Sabe por que falta na nossa vida? Por causa da infidelidade. Porque nós somos herdeiros com o crente Abraão. Nós temos direito à promessa. E aqui, o verso 7 diz que a bênção de Deus a alcança porque ela deu, fala comigo, pão a Deus. E ela que preparou churrasco para Deus. Criou o vínculo material, então ela foi abençoada materialmente. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ninguém vai para a eternidade falando assim, ó, Deus ficou em dívida comigo, fiz tudo por Ele, Ele não fez nada para mim. A Bíblia diz, no Salmo 42, versículo de número 7, que um abismo chama outro abismo, e uma bênção chama outra. Entende isso? Nós temos uma grande oportunidade que quando você recebeu bênçãos materiais, quando nós distribuímos essas bênçãos,
nós trazemos uma profundeza de existência para a nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte: quer receber alguma coisa de Deus? Resolva o problema de alguém. Quando você pega Gálatas 6:7, a Bíblia diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também, vamos gente, fala assim, eu só colho o que eu semeio. Então, quando você quer ser abençoado, você tem que abençoar alguém, você tem que semear. Quando você quer ser uma pessoa diferenciada, ser notada, ser honrada, tudo isso você tem que fazer com alguém. O nosso tino, o nosso jeito de ser, de crescer, nós somos extremamente egoístas. Deixa eu dar um exemplo bobo. Pega aqui na igreja, festa, louvor, adoração, festividade, tudo, e alguém organiza e tal, e todo mundo elogia. Aquilo é um exercício para o ego. A pessoa foi elogiada, então, na outra, ela vai melhorar, vai se dedicar, etc. e tal, amém? Não é? Normal. Agora, foi uma bênção, foi tudo, mas agora não é mais o Claito que vai fazer. Pega o mistério de como seu coração é ruim. Agora, quem vai fazer é o Breno. Sabe o que o Claito faz? Ele abre mão, ele sai de cena e deixa o Breno sozinho, se vira. Eu sofri para fazer. Olha o nosso coração como é. Se nós fôssemos Jesus, nós faríamos o que ele fez. Ele até morreu por nós para que nós fôssemos salvos quando nós não merecíamos nem sequer sobreviver. Ele morreu, ele nos amou quando eu ainda era pecador. Mas o nosso coração é tão mau que a gente sai de cena e deixa o outro ralando sozinho e sofrendo. E só ajudo se ele me pedir, porque o meu coração é vaidoso, é orgulhoso. Eu não sirvo, eu gosto de ser servido. Quando eu entendo a palavra de Deus, não importa quem é que está na frente, o fluxo chama de fluxo, a bênção chama bênção. Quando eu abençoo alguém, alguém me abençoa. Esse é o ciclo do sucesso. Quando eu ajudo alguém a enxergar um mundo melhor, Deus me ajuda a enxergar o mundo dele melhor. Já cansei de contar para vocês do poço que eu abri na chácara. Quando eu abri o poço, começou a merejar a água, eu falei, muito pouco. E o poceiro me ensinou, é pouco porque você não tira. Quanto mais você tira, mais água vem. Quanto mais você abençoa alguém, mais bênçãos vêm. Vem em que área? Na área que você abençoa. Se você abençoa financeiramente, vem na área financeira. Se você abençoa emocionalmente, vem na área emocional. Porque a semente é segundo a sua. Fale para alguém que está do seu lado. Será que agora você para de ser pão duro? Agora vai tirar o escorpião da testa? O fluxo pode chamar de fluxo. As profundezas podem recorrer às promessas. A promessa, Isaac, foi o fato de que Deus comeu alimento material com Abraão. Gente, Deus comeu na casa de Abraão, então este homem chamado Abraão teve que ser abençoado por Deus também materialmente. Entendem isso, sim ou não? Por causa da ignorância, o povo não é abençoado. Oséias 4:6. Por causa da ignorância. Nós pensamos que é só aquilo que eu estudo ou não estudo. Não, é em tudo, gente. Quantos de nós, o dízimo é filiação material de Abraão? É a maior bênção que Deus deixou para te abençoar financeiramente. E vocês, muitos, retêm o dízimo.
Segura o dízimo como se fosse a solução da sua vida. E amontoam para si problemas 1000. Porque abre portas para o devorador. Se você semeia material, vai colher material. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não deixa escapar nada, não deve nada para ninguém. Mateus 10:42 diz que Ele recompensa quem dá até um copo com... Nem isso escapa. De modo algum perderá o seu galardão quem tiver dado um copo de água para alguém. Ele incentiva, ele está nas entrelinhas. Gente, a inteligência, a sabedoria, a revelação, o conhecimento está nas entrelinhas. A sua vida está assim toda destruída, porque você não sabe organizar as ideias de Deus, a palavra de Deus. É só você organizar e vai descobrir que a revelação está te ensinando que tudo que você entrega, semeia, você colhe. Tem a filiação, a herança espiritual, salvação em Cristo. Ótimo, você já encontrou, está salvo. Agora você tem que desenvolver a outra filiação. Qual? A material. Eu sou herdeiro com o crente Abraão. Eu sou herdeiro conforme a promessa em Abraão. E então, se eu tenho direito àquela promessa, eu tenho que aprender a requerer a promessa. Louvado seja Deus. E venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. É a mesmo que você falar o seguinte, ó, Deus, anjos de Deus, através da fé de Abraão, que é o meu pai espiritual, pode também liberar as bênçãos dele sobre a minha vida. Anjos, libera tudo, porque eu tenho direito a essa herança. Você só vai receber se você requerer. Amém ou não? Você vai falar para os anjos, entrem em minha vida através da minha fé em Cristo. E eles identificam a vergonha, a humilhação, a derrota, a necessidade. Como viu com Sara, qual é a necessidade? Quando Eliseu, a sunamita, pega Eliseu, coloca num quarto, constrói um quarto, fala assim, investe. Fala no profeta. E lá coloca uma mesa, uma cama, tal, pão, água, comida. Fala, investe no profeta. O profeta fala para o moço dele, vai e pergunta, ela tem sido tão generosa comigo, vai e pergunta o que ela necessita. E ela fala assim, olha, eu pertenço ao meu povo e tal. Aí o servo já identificou, ela não tem filho. O investimento foi material, então agora ela ia colher materialmente. O que precisa para alegrar a vida dela? Era um filho, pronto. Eliseu orou a Deus e falou assim, você vai ter um filho. O que eu quero que você entenda é que o dízimo foi a maior bênção que Deus deixou e muitos de vocês estão pecando há muito tempo. E roubando o que não pode roubar de quem não pode roubar. E achando que pode continuar a vida de uma boa. Não vai continuar numa boa. Tudo trava. Tudo trava. Gente, um dia eu ganhei uma vaca com 2 bezerros. Sério. Eu ganhei. Depois de um jogo, alguém me deu uma vaca com 2 bezerros. O que eu ia fazer com vaca e 2 bezerros jogando futebol pelo mundo? Eu botei num lugar para cuidar dela e vendi. E a gente achou bônus, ganhamos, vendi, pá. E naquele dia que a gente vendeu, a Vânia está aqui, ó, nós não fomos dizimistas e a gente não falha em dízimo. Naquele mês o carro quebrou, a Bia ficou doente, a Bia nunca fica doente, ficou doente, e nós gastamos, adivinha, olha lá para a cara dela, exatamente o valor do dízimo. O que eu falo para você, o dízimo é bênção. Números 27 e 30 diz que o dízimo é tão bênção que ele é santo, ele é santificado por Deus. Vocês não sabem disso?
É só ler aí, ó. Olha lá, 27:30. Não? Então procura aí. Procura aí e ajuda. Está por aí. Mas sei que o dízimo é santo. Pode procurar. Coloca aí para nós. A casa que devolve o dízimo deve ser honrada, porque Abraão é o pai da fé. E Abraão, fala assim comigo, pagou o dízimo antecipadamente. Ó, presta atenção, fala na minha vida. Eu não sou descendência de Abraão? Então, Abraão pagou o dízimo antecipadamente na minha vida. Não. No 27? Não é o 27, irmão? Todos os que são da fé são filhos de Deus em Abraão. Gálatas 3:7. Todos os que são da fé são filhos de Abraão. E todos os seus descendentes devem ser honrados, porque Abraão pagou o dízimo. Tem bênçãos materiais à nossa disposição. A gente não fala de dinheiro porque o povo tem vergonha de falar de dinheiro, gerou já muito escândalo. Então a gente não toca no assunto, mas eu digo a você, se você requerer as bênçãos, o dízimo é igual a uma bênção material. Você tem direito a ela está em sua vida. Você tem direito à proteção e o cumprimento dessa promessa na sua vida, porque Deus fez essa promessa em Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de... Você é filho de Abraão. Deus escolheu Abraão e de Abraão fez o seu povo. Então, espiritualmente, eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Porque Deus nos ama, somos especiais para Ele. Os anjos fiéis do Senhor assumem as áreas de nossas vidas que são descobertas. E aí você começa a ter ideias, você começa a ter saídas em como pagar as suas dívidas, em como honrar seus compromissos. Começa a aparecer daqui, dali, de lá. Você não sabe de onde vem. E você não sabe que os anjos estão fazendo o que Mateus 6,10 está dizendo. Os engenheiros do céu estão fazendo a engenharia financeira para que você saia dessa situação de vergonha. Malaquias 3,10 diz que são eles que repreendem o devorador. É a nossa fidelidade que gera a repreensão do devorador. O devorador devora o casamento, devora o relacionamento, devora a honra, devora a alegria, devora a comida, devora o carro, devora a saúde, devora tudo. Quando você é fiel a Deus nessa área, Ele nos veste de louvor e prosperidade, gente. É Deus guardando o seu povo. Eu me maravilho. A falta de dízimo significa a falta de trabalhadores, de anjos, de engenheiros para mudar a sua história, para fazer engenharia da sua vida. Falta. Nós é que não sabemos olhar e ler os sinais. Repreender o devorador é proteger seus bens, sua casa. A Bíblia diz que até os seus animais são protegidos. Até os animais são protegidos. Olha que bênção que eu vou falar para você. Gênesis 14, 18 a 22, o resultado da fidelidade de Abraão é que ele cumpriu os seus dias. A Bíblia diz que Abraão, olha, todo mundo morreu em casa e Abraão permaneceu. Ele foi até 175 anos e gerou filhos e filhas. Gente, nem com 100 anos de idade ele conseguia gerar. Ele foi mais 75 anos gerando, ou seja, seu corpo foi totalmente renovado. Como é que pode um negócio desse?
Fala bênção material. Fala herança. Fala promessa. Se você aprender o que é seu por direito, você vai requerer o que é seu por direito. Salmo 37, 25 diz que fui moço. Davi falando. Quando na velhice dele ele fala isso. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o justo tem a bênção de Abraão sobre ele. Por que eu sou dizimista? Porque eu quero que meus filhos sejam abençoados. Eu quero que minhas netas sejam abençoadas. Diz que a bênção permanece até 1000 gerações dos justos. Então eu quero eles abençoados. Eu estou gerando bênção na vida deles. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 8, que aqui se paga dízimo para homens que morrem, mas ali, para aquele que testifica que vive. Presta atenção nisso. Olha o que diz o verso 4, 7:4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Está falando de Melquisedeque. Ele leva, fala assim, entrega para homem. Não era um Deus. Só que ele via nesse homem a palavra de Deus, a direção de Deus. Ele entrega a Melquisedeque, e olha o que fala, o verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar do dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Levi saiu de onde? Fala assim comigo. Era bisneto. Esse bisneto era dizimista por causa do bisavô. Ele era abençoado por Deus por causa de Abraão. Gente, isso aqui é um impacto gigante em quem tiver um entendimento. Tem gente que prejudica os filhos porque são infiéis com Deus. E tem gente que vai abençoar a geração dos filhos porque é fiel com Deus nessa área. Eles não mendigarão o pão nessa área. Há uma promessa de Deus assegurando. O verso 9, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que era para receber dízimos, pagou. Mas pagou como? Quase 250 anos antes, quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. É incrível. O dízimo te torna filiação material e espiritual. Deus proveu um meio de nos abençoar e guardar nosso coração nele. Porque aquele que não é dizimista é porque ainda ama Mamon. Ainda tem Mamon como Deus da sua vida. E Mamon é um Deus. Você fala, não, mas eu amo a Deus mais do que Mamon. Não. O seu dízimo, você ama mais o seu dinheiro. Eu lembro que tem uma pessoa que falou assim, eu não vou gastar meu dinheiro porque eu vou guardar para a minha velhice. Eu vou precisar para a minha velhice no meu dinheiro porque para pagar exame médico, para pagar... Exatamente o que aconteceu. A pessoa morreu usando todo o dinheiro exatamente para tentar segurar a saúde. O que eu digo a você é que Levi pagou os dízimos na pessoa de Abraão. A Ayla, a Manu, a Sofia, o Noah pagam os dízimos na minha pessoa. Eu não sei dos pais, eu sei de nós. Você pode abençoar a sua geração. Você pode tornar a sua geração, lá na frente, nunca mendigar o pão. Olha que bênção. A nossa fidelidade a Deus alcança a geração dos nossos filhos. Quando você vai para Jacó, Jacó era filho de Abraão, filho de Isaac. Mas Jacó era abençoado em quem? Em Abraão. Então, quando você pega o voto que Jacó fez, Gênesis 28, 20, diz que Deus, quando fala com ele, sabe como Deus se dirige a ele? Ele fala assim, eu sou o Deus
de Abraão e de Isaac teu pai. Ou seja, Abraão permanece. Sabe de onde nós saímos? Da fé que esse homem teve, Abraão. Nós fomos alcançados assim. A história se repete em nós todos os dias. Os que vão crendo são filhos de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. Quando Deus diz que Abraão é o pai da fé, é porque não teve outro. Você não é melhor do que ele. Você é filho dele pela fé. Deus colocou você como herdeiro do que o pai tem. E o filho é herdeiro do que o pai recebe. O que ele recebeu? Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. O que você tem direito? Salvação em Cristo e herança material. É onde sua fé vai buscar. Amém ou não amém? Imagine que você receba. Põe Marcos 12, 26, por favor. Ah lá. Eu não disse que era 27 e 30? Eu não disse? Valei? Aqui não erra, meu filho. 27 e 30. Vocês que não achavam o número aí. Olha lá. E olha, porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Não é esse não. 26. Está vendo? Senhor, anjos, vai lá e ensina os números para ele. Ele mexe com muito número. 12, 26. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Tudo começa com Abraão. Deus podia falar, eu sou o Deus de Noé, de Moisés, de José. Não. Olha de quem Deus começa. Ele chamou Abraão de amigo. Quando não existia amigo, existia só servo. Falou, Abraão é meu amigo. E ele é o pai de todos os que creem. Gente, é demais isso aí. Vocês estão dormindo, mas é demais. É demais, gente, dorminhoca. Olha só, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus começa com Abraão. E aí vem Deus de Rinaldo, Deus de Clayton, Deus de Célio, Deus de Reginaldo, Deus de Bete. É ou não é? E vai, gente. Ele não para, porque todo dia está nascendo gente nova em Abraão, os que creem. E todos os dias pessoas estão descobrindo a fidelidade material com Deus. Quando Malaquias 3, para a gente fechar, 8 e 9 ali, fala assim, meu Deus, roubará o homem a Deus? E ele fala, todavia vós me roubais. Em que nós te roubamos, Senhor? Se eu vou para a igreja, se eu intercedo, se eu canto, se eu pego o microfone aqui, Deus, eu descasco, eu arrebento. Se a minha voz não estiver aqui, nem tem graça o culto. É ou não é? Deus fala assim, você me rouba nos dízimos e nas ofertas. Nossa, como é que eu roubo nos dízimos e nas ofertas? Olha o que acontece. Não é filho de Abraão? Mas nessa área, sofre. Nessa área, com maldição, sois amaldiçoados. Por quê? A mim me roubais. Mas espera aí. Gente, como é que alguém pode roubar Deus se tudo é dele? Deus precisa do seu dinheiro? Então, como é que se rouba ele? Exatamente, você não entendeu, né? Ele diz, vós me roubais. Quer ver, sabe aonde? Olha lá. Revelação daquele lado para mudar o dedo. Mais ainda, trazei todos os dias aonde? Para que haja o quê? Ora, você não tem onde sentar. Você não tem onde ficar acomodado. Tomar aquela água purinha, purinha, purinha. Você não tem estrutura nenhuma. Como é que você quer ser abençoado? Aí, se você tem, é porque outros estão sendo fiéis e você infiel.
Você está roubando outros seus irmãos. Você está sentando numa cadeira que outro que é fiel comprou. E Deus tudo vê. Nem um copo de água que você dá a alguém, Ele deixa passar sem te abençoar. Agora imagina você roubando o seu irmão e sendo um peso para ele. Você fala, não, o dízimo é da lei. Não, o dízimo é anterior à lei. Quando nem havia lei, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Não tinha lei. Deus instituiu o dízimo para nos abençoar. E ele diz, com maldição vocês são amaldiçoados. A vida vai virar uma bagunça. Vai sempre pedalar, 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 e depois a corrente vai sair. Não vai chegar em lugar nenhum. O pneu vai furar. Vai sempre faltar alguma coisa em alguma área da sua vida. Porque são infiéis. A maldição alcança. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, presta atenção no que ele diz. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção. Ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos... Por que ele falou isso e não falou, faça prova de mim que eu sou generoso? Porque anjos vão guerrear a seu favor. O meu exército vai agir a seu favor. Faça a prova de mim e veja acontecer coisas que você nem imaginava que ia acontecer. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre você, os meus anjos vão trabalhar, os meus engenheiros vão entrar e fazer o céu descer na terra, na sua casa. E a Bíblia diz, e vai derramar sobre você uma bênção tal, até que não haja lugar para comportar, não haja como reter essa bênção, porque assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. Na minha casa é regra. Falte tudo, deva para todo mundo. Não deva para o Senhor, porque o Senhor é que nos faz pagar todo mundo. Chegou o dinheiro em casa, se separa aquilo que é do Senhor. A gente tem temor de tocar no que não é nosso. O dízimo não é nosso. E não importa se a vida está boa ou ruim, se tem casa, se não tem, se tem carro, se não tem. A nossa fidelidade com Deus é daquilo que Deus traz na nossa mão, não daquilo que a gente sonha. Entendem? Se você recebeu essa palavra, hoje você aprenda que existe um milagre sobrenatural que vai desde a sua saúde, desde a restauração de todas as coisas na sua vida, até a compreensão do entendimento que o sobrenatural nesse mundo físico ainda é possível para a vida daquele que crê e é fiel. Todas essas bênçãos virão sobre ti e ti, porque eu sou filho de Abraão pela fé, diante de Deus. Deus estabeleceu assim. Deus podia estabelecer, você é filho de Jesus. Não, Jesus é meu irmão. Fala, irmão. As pessoas quando vão orar falam assim, Jesus, meu pai. Jesus não é seu pai. Você ora errado. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos, fala, irmãos, filhos. Eu não sou filho de Deus, você não é filho? Então ele não é meu pai, ele é meu. Tenha compreensão. Saiba o que está fazendo. Amém, gente? Vocês estão pensando, o que eu faço agora? Pede perdão e volta a ser fiel. Sofreu porque quis. Volte a ser fiel. Não fale. E deixa Deus cumprir os seus dias, porque tem muita gente que vai morrer antes do tempo. Mas não é filho de Abraão? É. Mas se não fizer igual Zaqueu, tem jeito não. Feche comigo seus olhos, por favor. Fique de pé, vamos orar juntos. Hoje você aprendeu sobre o impacto do dízimo.
Pode ver, em todas as derrotas que tivemos, fomos infiéis ao Senhor. Procura na sua agenda, na sua história. Você estava infiel. E muita gente ainda está no ministério infiel. Sofre porque não conhece a palavra. A palavra é viva. Pai, estamos aqui. Às vezes nós priorizamos tantas coisas e a maioria das coisas que vão passar. A gente prioriza a construção de uma casa, a compra de um carro, uma festa, um casamento. A gente prioriza móveis, fica endividado o ano todo. E a gente desconta no dízimo. Porque nós não sabíamos que havia uma filiação espiritual e uma material em Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, a primeira coisa que o Senhor fez com ele foi promessas. E o Senhor disse que a promessa pertence também àqueles que são filhos dele pela fé. É a nossa herança. Então o que o Senhor prometeu a Abraão, também me pertence. Se eu creio que estou salvo e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu também tenho direito à herança material de Abraão. O detalhe é que por não conhecer, eu ainda continuo sofrendo materialmente e apenas sonhando com o dia da volta de Jesus, onde eu irei para o céu e finalmente essa dor e essa tristeza do tempo presente serão esquecidas. Mas não foi isso que o Senhor prometeu. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez promessas. Eu te darei o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E nós estamos descobrindo hoje que em Abraão, eu tenho direito a essa herança. Todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão, diz o Senhor dos exércitos, porque os seus exércitos trabalharão a meu favor. Fidelidade é o que Deus pede. Honra a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus lagares, os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva a seu tempo. Deus abençoará a obra das tuas mãos. Tudo que você tocar será abençoado. A comida que você fizer é a melhor. O trabalho que você fizer é o melhor. Tudo que você tocar será abençoado, porque essa é a herança daquele que é fiel a Deus. Aleluia! E essa noite, Senhor, eu quero te agradecer por nos ensinar e nos tornar ricos, não só pela fé, mas herdeiros de promessas materiais e espirituais. Aquele que tem falhado contigo, que tem administrado a própria vida financeira como se Deus não existisse, Deus, eu peço que perdoe-os. Aqueles que têm tido o coração ainda no vil metal, peço que perdoe-os. Aqueles que de vez em quando são fiéis, perdoa, Senhor. Começa com eles um tempo de arco-íris, de arco nas nuvens. Começa com eles um tempo onde o Senhor faz um pacto, uma aliança. Começa um tempo de aliança, um tempo de arco nas nuvens. E que ele pode até passar dessa vida, mas os filhos serão guardados e abençoados. Os netos serão guardados e abençoados. A geração inteira do justo será guardada e abençoada, porque o Senhor agirá como agiu com Davi.
Eis que meu servo Davi foi fiel em toda a minha casa, e eu abençoarei os seus filhos por causa de Davi, não é nem por causa dos filhos. Deus, abençoa a minha geração, nem é por causa deles, por causa de mim, por causa desse povo que está aqui. Que essa noite tenhamos a compreensão de que o dízimo é a melhor coisa que Deus deixou, e que quando nós o fazemos com alegria, nós recebemos as bênçãos materiais sem peso, sem dor, porque a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não vem acrescida de dores. Obrigado por essa noite. Eu abençoo o teu povo, que conseguiu receber a palavra de hoje e crer em nome de Jesus. Eu falo para vocês que a parte mais gostosa do culto é essa. Por quê? Porque eu estou salvo em Cristo, e eu tenho que semear aquilo que eu preciso colher. E essa é a parte que Deus me dá condições de semear. Você que tem semente para semear, semeie na casa do Senhor. Por isso que eu falei para vocês que eu fiz um voto a Deus: nunca eu quero entrar diante do Senhor com as mãos vazias, nunca, nunca. Eu posso deixar minha carteira vazia, mas não a casa do Senhor, porque eu quero semear e eu quero colher. E lembre-se que a colheita é sempre muito generosa. Não é nem na proporção que você semeia, ela é multiplicada. Aprenda esse segredo, vale a pena. Não sei de onde, nem de que jeito, nem de que maneira, eu sei que o socorro vem. Eu sei que a bênção vem, eu sei que o céu se abre. E no final, você está honrado, porque Ele guarda a sua vida. Fiquem de pé e estendam as mãos para cá, por favor. Um dia eu vou pegar um pacote assim, irmã. Vou colocar aqui, vocês não vão aguentar segurar esse pacote. Mas depois não vão ficar de olho em vocês, onde vocês vão com esse pacote. Amém, irmã. Então irmã, você vai segurar esse pacote. Você não disse onde ia colocar. Hoje você só olhou para o Val. Pensa que eu não vi que você olhou e piscou para o Val? Põe a mão aqui, estenda as mãos para cá, por favor. Pai, obrigado. Meu Deus, que delícia a tua palavra. Que delícia comer de ti. Que delícia comer da sabedoria, do entendimento. Espírito Santo, aquilo que eu não consegui falar pela minha incapacidade, pela minha falha de discernir a tua palavra, revela para o teu povo, mas não deixa ele sair daqui sem ser abençoado também financeiramente. E essa noite eu consagro a ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, frutos, suor do nosso rosto, para que todos venham acolher 100 por 1, para a glória de Deus o Pai. Que haja medida recalcada, sacudida e transbordante, e que as portas e janelas sejam escancaradas e abertas sobre a vida desse povo. Assim, aquele que creu e é fiel pode confiar, porque o céu está trabalhando e os engenheiros do céu estarão tornando a terra como é no céu. Faça isso, Senhor. Faça a nossa vida aqui na terra ser como é no céu. Faz a transformação e receberemos para teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, todas as bênçãos prometidas a nós pela tua palavra, e ainda comeremos as riquezas das nações. Nós tomaremos posse e seremos o povo que andará como cabeça e não cauda, e estará por cima e não por baixo, porque assim diz a tua palavra. Assim oramos, selamos esse momento em fé e te agradecemos, apresentando os corações fiéis no nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus! Deus é bom, não é? Ele é muito bom. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: que vergonha.
Vem aqui, diga assim: eu vim aqui para assistir o culto, mas foi só para você. Agora fala assim: vê se toma jeito, hein? Quantos foram abençoados? Eu também fui. Você que foi abençoado, eu e a Bianca falamos assim para você. Diga: isso que é Deus, isso que é igreja. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: isso que é irmão. E se é irmão, vai lá e paga a conta de água dela. Vai lá.